Mas Deus colocou a mão e a coisa funcionou. Então, põe isso na cabeça de você. Quando você, ao invés de você condenar ou criticar aquele chefe que é uma peste, que é ruim, realmente o camarada é chato, peça que ele comece a olhar para você com bons olhos. Prove Deus nisso. Aqui Deus falou isso. E o que aconteceu? Depois de toda aquela desgraceira que aconteceu no Egito, aquele prejuízo tremendo, os israelitas foram lá e pediram joias, ouro e prata. E saíram ricos, indenizados. Se você se sente injustiçado, deixa que Deus resolve. Deus vai dar um jeito de você ser indenizado. Se você está sendo incomodado onde você mora, coloca o assunto no altar de Deus. E Deus vai te resolver esse problema. Não tome iniciativas por você mesmo, sem antes orar. Continuando. Disse, pois, Moisés ao faraó. Por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho. E também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselhos virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam, você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. O que nós vemos aqui, irmãos? Deus, como diz o Rocha Bruno, tem tudo sob controle. Quando aquele povo, de repente, começou a questionar, e agora? Eles não sabiam desta praga, eles não tinham noção que ia acontecer isso, não tinham noção. Porque senão eles não teriam coragem sequer e pedir alguma coisa. Porque se coloca no lugar dos egípcios. A pessoa chega na tua casa, você pega e dá ouro, prata, uma série de coisas. E à noite o seu filho morre. Que situação, né? Que situação complicada. O que significa isso? Nem tudo Deus nos revela para que a gente não fraqueje, que a gente não recue. Então, nem tudo Deus vai permitir que você saiba antes do tempo. O tempo é do Senhor. Põe isso na cabeça de vocês. Não tenha pressa. Se você tem um projeto, você tem um sonho, faça a sua parte. Deixe que a parte de Deus ele vai fazer no tempo certo. Ele precisava endurecer o coração de Faraó para que o Faraó pudesse saber que existe um Deus em Israel. Como nós já ensinamos aqui, cada praga se referia ao quê? A uma divindade no Egito. A penúltima, ou seja, a última divindade era o cordeiro. Era uma divindade muito especial para os egípcios. E esse cordeiro, eles deixaram por último. E tinha uma estratégia. Outra coisa, estratégia faz parte do que Deus quer que nós tenhamos na nossa vida. Tem pessoas que não têm estratégia na vida. Ela acha que as coisas devem ser como são. E não é assim. Nós temos que ter estratégia. Temos que avaliar os riscos também. Deus disse para Moisés: no 10º dia do primeiro mês, você separa um cordeiro e deixa na casa aonde ele vai ser sacrificado e vai ser comido.
Por que isso? Deus não poderia fazer? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. No 14º dia, vocês separam o cordeiro, sacrificam e fazem isso. Por que ele pediu que fosse no 10º dia? Para que os egípcios observassem e falaram: o que está acontecendo? Nosso Deus das águas foi destruído. O nosso Deus das moscas foi destruído. O nosso Deus Rã foi destruído. Os feiticeiros não conseguiram replicar os piolhos. Ou seja, cada divindade foi o quê? Destruída. E agora, o que eles vão fazer com esse cordeiro? O que eles vão realizar com esse cordeiro? Eles não faziam a menor ideia. Quando chegou no 14º dia, que aquele animalzinho foi sacrificado, pegaram o sangue e passaram nas portas, o que acontece? Quem tem carro sabe. Você vai na feira, no mercado, ou qualquer lugar, compra uma carne, um peixe, e escorre ali no tapete. Para tirar aquele cheiro, gente, é cruel. Agora imagina os egípcios olharam e falaram: esse povo é louco. Vai ficar um mau cheiro tremendo na porta da casa deles, porque eles não sabiam, eles não tinham ideia que eles iriam embora, que os israelitas iriam embora. Eles não tinham ideia disso. Se o faraó até agora não deixou, por que ia deixar hoje? Percebe? Daí fala, de repente você vê aquele animal que para você é uma divindade. Você vê as pessoas matando e sacrificando o animal e borrando a porta de sangue. Isso é coisa para doido. Na cabeça deles, era isso que eles pensavam. Todavia, os israelitas sabiam que aquilo era o que? Era um sinal que Deus estava dando para eles. E esse sinal significava que a casa que tivesse aquele sinal, quando o anjo da morte passasse por cima, por isso que a palavra pessar é passar por cima, não iria matar ninguém ali dentro. Não importava quem estava ali. E os relatos dizem que muitos egípcios e outras nações se abrigaram na casa dos israelitas. E assim nós percebemos a mão de Deus agindo. E nós temos que trazer para os nossos dias. Quando nós nos entregamos por completo a Deus e confiamos no poder de Deus, Deus nos liberta de tudo. E o mal passa por cima. Não fique chateado. Quando você orou de manhã, pediu a Deus que o protegesse, e você sai da sua casa, a hora que você olha, o pneu está murcho. Em vez de você reclamar, agradeça a Deus. Talvez foi uma providência divina, que lá na frente ia ter um acidente. Eu me lembro até hoje, a Evelyn era bebê ainda, nós já era uma menininha do tamanho da Heloísa. Nós estávamos indo para Franca. E quando passamos de Campinas, ela começou: pai, quero ir no banheiro. Aí nós paramos num posto de gasolina, tinha um restaurante. E foi ao banheiro, e ao retornar, nós entramos. 1 minuto antes, havia saído uma ambulância. Naquela época, era uma época como essa, tinha muita queimada de cana. E um fumaceiro tomou conta da pista. Um caminhão-tanque estava na frente de gasolina. A ambulância veio e bateu atrás. O caminhão e a ambulância pegou fogo na hora. Todos que estavam ali perderam a vida. E nós fomos poupados porque paramos no posto de gasolina para que ela fosse ao banheiro. Muitas vezes eu disse: não, espera.
Então, Deus usa todos os meios para nos proteger. E foi assim, matemático. Milímetro, milímetro, milímetro. Aconteceu. Então, nós temos que começar a mudar a nossa maneira de lidar com a situação. Né? Em vez de nós acharmos ruim tudo isso, não. Casa que também não sabia o que ia acontecer. Eles sabiam que havia uma ordem. Mas eles não sabiam quando ir embora. Porque já fazia tempo que eles estavam ali. As pragas vindo, toda aquela situação, e eles não faziam a menor ideia quando que eles iriam partir. E aí vem a seguinte pergunta, irmãos. Qual seria a sua situação? Você ali dentro da sua casa, você nasceu, você é egípcio, você é israelita, mas você é egípcio, você nasceu no Egito. Está acostumado com aquele sistema. E aí você vê o pai lá, o chefe da casa, passando sangue na porta. Ficou doido de vez. Esse povo enlouqueceu de vez, não é possível. Percebe? Então nós vemos que loucuras, na verdade, são providências divinas para nos dar o livramento. No capítulo 12, no versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para toda a sua família, um para cada casa. Vamos retornar. O que diz aí? Este vos será o quê? O primeiro dos meses. E o que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos aqui o grande problema hoje das pessoas, que é justamente o quê? A questão do ano novo. Deus estabeleceu que nesse mês da Páscoa seria o primeiro mês. Qual o sentido celebrar o ano, o início do ano, no meio do ano? Não tem sentido. Como não tem sentido no calendário gregoriano? Quando que é o primeiro dia do ano gregoriano? Dia 1º de janeiro. Dezembro, que mês que é? Hã? Como 12º? 10. No 9. Não é 10. Dezembro, 10. Novembro, 9. Outubro, 8. Setembro, 7. Não é 12. O nome já diz qual é o mês. Percebe que tanto no mundo gregoriano como no mundo do judaísmo ortodoxo, eles estão perdidos? O gregoriano encerra o ano no 10º mês. E começa no 11º, que é o mês de Janos. É janeiro. Então não é o 12º mês. Mas uma coisa como essa, tão básica, você percebe que a gente se confunde? Aí quando você vai para a loja, está errado isso. Esse mês, que mês que é? Outubro. Outubro, 8º mês. Até o nome já diz isso. A mesma coisa o horário. Eu acho muito engraçado, às vezes, à noite, quando eu saio e ligo o rádio, quando dá 00:01, normalmente os jornais lá, o rádio fala, bom dia. Como bom dia? 00:01, bom dia? Por quê? Porque houve essa confusão total, como Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, diz: e cuidará de mudar os tempos e as festas religiosas. Tudo isso é para nos confundir. Quando é o tempo certo? Quando é a hora certa? Então nós vivemos num mundo confuso. E quando é tão confuso que para nós torna-se normal. Então nós sabemos que está errado, temos consciência que está errado, mas o que nós fazemos? Nós achamos normal. E voltando aqui para a Bíblia. 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então, para o povo de Israel, o primeiro mês
O início do mês, do ano, era o mês da Páscoa. Com relação ao calendário gregoriano, cai entre março e abril. Então, ali, inicia-se o quê? O ano gregoriano. O ano judaico, Mas por que, então, poucos dias atrás, nós vimos na internet, lotado de Hatsamer, Ano Novo, no meio do ano. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Levíticos 23, versículo 24. Eu gostaria que alguém lesse para mim. Levíticos 23, versículo 24. Diga também aos filhos de Israel: no 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós dia de repouso solene, memorial, anunciado ao toque do shofar, trombeta que convoca a reunião do povo em santidade. Aí fala alguma coisa de ano novo? Na Bíblia de vocês fala alguma coisa que é ano novo? Como é que está a sua ano da peça? 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis sabato e memorial de comprar, trombeta, simulação de convocação. Aí fala alguma coisa que é ano novo? Tem alguma citação? Não. Então é o 7º mês. Como que o 7º mês virou ano novo? Hã? O que diz lá no Ceará? O que diz? Pode ver. Diga também aos filhos de Israel: Continua. no 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós dia de repouso solene, memorial, repouso solene. Memorial anunciado ao toque do shofar. Trombeta que convoca a reunião do povo em santidade. Perfeito. É só isso. Agora, como que o dia de toque de trombetas, de shofar, virou ano novo, se é o 7º mês? Como chegou a isso? Simples. O povo de Israel nunca seguiu esse calendário. Quando foram para o exílio romano, eles mudaram o calendário. O profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, disse assim: e cuidará de dar os tempos e as festas religiosas. Foi quando eles substituíram o ano novo, que era em março ou abril, para o mês de setembro ou outubro, que é quando cai trombetas. Mas por quê? Tem que ter um motivo. Ninguém mexe numa situação como esta sem um motivo. E vocês sabem qual o motivo? Simples. O que anuncia trombetas? A volta do Senhor, a volta de Jesus, a volta de Yeshua. Para encobrir a volta de Yeshua, porque lá no Apocalipse fala das 7 trombetas. E a 7ª trombeta é que nós aguardamos, porque a trombeta, ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e nós seremos levados até as nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Então, para obscurecer esse evento maravilhoso, transferiram para o Ano Novo. E o Ano Novo, todo mundo festeja, né? Todo mundo esquece, igual o Réveillon. Quando chega dia 31 de dezembro, todo mundo esquece que é pobre, esquece das dívidas, todo mundo está feliz, né? E tem uma outra coisa interessante. Na Babilônia, quando eles estiveram lá, no 7º mês, os babilônios celebravam o ano novo deles na Babilônia. E tem uma outra curiosidade. O que eles celebravam também? A vitória de uma divindade que eles chamavam Marduk, que era contra Tiamat,
que era a deusa das águas. Olha que coisa interessante. Aqui no Brasil, no dia 31, no Brasil e na África, os países que mexem com essas coisas, no dia 31, o que as pessoas fazem na praia? Oferendas a Iemanjá, que é a mesma deusa da Babilônia, a Tiamat, é o mesmo demônio. E lá era mulher, e aqui também é mulher, uma demônia. A gente poderia afirmar assim que no Egito, né? Eles eram, eles sabiam as religiões dos egípcios. Conheciam. Porque quando eles chegaram lá no deserto, eles tinham assim, praticamente como eles praticavam, eles tinham que fora. Não, eles foram praticar de novo. Por isso que eles foram fazer o bezerro de ouro. Por quê? Mesmo assim, com essa idolatria toda, Deus ainda Teve misericórdia. Por quê? A mesma coisa que nós, por exemplo, nós que estamos aqui no Brasil, uma grande parte de nós temos ascendência israelita ou judaica. Aqueles que estavam saindo do Egito, entendeu? Tem cara de árabe não. Aquele que estava saindo do Egito, eles eram o quê? Egípcios. Eles estavam há 4 séculos. Nós estamos aqui no Brasil há 5. Então a gente não sabe nem... Lembra que eu perguntei para vocês o nome dos bisavós de vocês, que a maioria não sabia? Quanto mais no nosso tetravô. Ninguém nem imagina quem foi. Aqueles israelitas que estavam ali, eles sequer sabiam que eram israelitas. Eles tinham, nós somos um povo lá de Canaã, mas eles continuavam sendo o quê? Egípcios. E o que eles falaram no deserto? Por que nos tiraste do Egito? Nós queremos voltar para casa. Lá nós comíamos cebola, pelo menos. Que horrível, né? Se fosse picanha, né? Cebola. Então, percebam, eles ainda eram egípcios. E Deus vai transformar eles. Só que o que acontece? A teimosia deles fez com que as bênçãos não chegassem a tempo para eles. A viagem, no máximo, um homem normal, levaria no máximo nem uma semana para chegar em Canaã. E eles ficaram rodeando. Muitas vezes, nós estamos nessa mesma situação. Nós estamos rodeando o quê? O deserto. Por quê? Por causa da nossa teimosia. E agora, só para completar o raciocínio, o que foi dito a eles? Este vos será o primeiro dos meses. Por quê? Porque eles perderam a relação de tempo. Como nós agora. Quando eu fiz a pergunta aqui, dezembro qual que é? É 12. É tão comum, nós perdemos a relação. Quando você vai observar, você vê que não é 12, que é 10. Mas a lógica humana é tão que o erro parece verdade. É natural. É aquela coisa, uma mentira falada várias vezes, vira o quê? Vira uma verdade. Pela relação assim, de habilidade, e parece que o santo era contado pelo número, né? Os meses, né? Era contado pelos números, né? Sim, só apenas o primeiro mês é chamado Aviv, ou Abib, que significa maduro. Aí depois segundo, terceiro, quarto. Por exemplo, nós temos até lá no nosso quadro, tem lá, nós estamos no 7º mês bíblico. Hoje nós estamos no dia 24 do 7º mês, equivalente a 2 de outubro. Então, quando eles... Sim, por quê? Porque as pessoas, elas estão tão acostumadas a viver na mentira, a viver no engano, a viver na utopia, que a verdade, às vezes, não tem muito sentido. Aí, quando você chama a pessoa para a realidade, eu digo aqui, olha, o ano começa agora.
Ah, mas não é em janeiro? Não é em julho? Outra coisa, qual a lógica celebrar o ano novo no meio do ano? Não conhece. Não conhece. Só que a mente está tão fechada. Oi? Sim, não. A maioria das pessoas não sabem. Mas hoje as pessoas, na maioria, as pessoas sabem. E eu estou falando isso, sabe de quem? Para o próprio povo que está na Techuvá, os judeus. Eles sabem que é o meio do ano. Aí sabe qual? Um me falou uma coisa, falou, olha, vamos fazer um negócio? Deixa quieto. Não mexe com isso. Não, é que o ano tem 4 anos novos. Né? Hã? Tem que colocar 3 vezes no ano. Não, é uma desculpa esfarrapada. Sabe quando as pessoas dão uma desculpa esfarrapada? Quando as pessoas mentem, nos enganam. Mas Daniel já havia previsto isso. Por quê? Porque quiseram obscurecer uma festa que aponta a volta do Senhor. A ideia era essa. Foi um caso bem pensado. Não foi como se diz, não para nos enganar. Porque se você tem consciência que o Senhor está voltando, você prepara a tua vida. E cada pessoa está tentando viver da sua própria maneira. Continuando a leitura. Depois deles separarem o carneiro, o cabrito, no verso 8, naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Confere aí com vocês? O texto confere? É isso? Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Confere? Versículo 8, capítulo 12. Perfeito. Outra coisa, irmãos. A festa de Páscoa, essa festa, a Bíblia nos fala que é apenas, que era o cordeiro ou cabrito, o que mais? Ervas amargas e pães sem fermento. Só isso. Aí, inclusive tem aqui atrás eu tenho até a bandeja de pêssego. Ali coloca um monte de coisa, coloca um ovo, coloca uma asinha de frango queimada, um monte de coisas ali. A Bíblia não pede isso. Por que ervas amargas? Para se lembrar da amargura que eles passaram no Egito. Então, memorial é isto. Para você não esquecer. O homem tem uma facilidade muito grande. Só que o que acontece é o seguinte: o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi morto. Se o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi morto, eu tenho que sacrificar o Cordeiro? Não. E o pessoal lá da época, eles aguardavam, eles faziam isso simbolicamente, né? Sacrifício do Cordeiro, porque assim como nós hoje, ele estava aguardando também Jesus. O libertador. E aí o que acontece? Eu posso comer o cordeiro na Páscoa? Posso. Não tem problema nenhum. Não como sacrifício. Agora, o que nós fazemos? Porque eu estou falando que a próxima festa nossa vai ser aqui e vai ser um jantar. E o que nós vamos comer nesse dia? Nós vamos comer pão sem fermento, ervas amargas, e vamos tomar o ceder de Yeshua, que é o pão e o vinho. Foi a última reunião que Yeshua fez, que ele convocou os discípulos e disse: olha, você entra na cidade, lá tem um homem com um cântaro na cabeça. Sigam ele. E diz assim: o mestre pediu um local para se reunir. Era o cenáculo. E aí os discípulos foram lá e prepararam a mesa.
E quando prepararam a mesa, ali eles comeram o pão não sem fermento, o pão normal, porque era só no dia seguinte, era sem fermento. Eles partiram o pão e tomaram o vinho. E ele disse: esse é o meu sangue que é derramado por vós, e esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memorial, até que eu volte. Então nós fazemos isso anualmente, como memorial, como lembrança. No dia seguinte, que é o dia 15, aí você come, a partir do dia 15, durante uma semana, o pão sem fermento. Sem problema nenhum. E nessa noite aí você come com as ervas amargas, que é um simbolismo. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já foi morto. Então nós não vamos replicar aquilo que já foi feito, né? Continuando. No versículo 12. Vamos voltar ao 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Então vamos lá. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, eu sou Jeová. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem quando eu vir. E ver o sangue, passarei acima. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Todos os seus descendentes devem fazer isso. Celebrem como decreto perpétuo. Então, é uma festa perpétua. E eles dizem: todos que tiverem o sinal, eu vou passar por cima, eu não vou destruir. E nessa noite eu vou destruir todos os deuses do Egito. Por quê? Os primogênitos eram muito importantes para as famílias. E, em especial, o primogênito do faraó, porque era chamado Horus Vivo, o Deus encarnado. E aquele que seria o futuro Deus encarnado, morreu, que era o Horus Vivos. Então nós vemos o agir de Deus, a mão de Deus agindo, a mão de Deus protegendo a vida de vocês, hoje. Quando Deus marcou vocês através do sangue do Cordeiro, você está protegido diante de Deus. Você pode clamar a Deus e dizer: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não é atingido. Mas você tem um sinal de Deus. Então, não abra mão desta aliança. É muito comum, às vezes, o jovem querer passar um momento: não, eu vou curtir a vida, e se afastar dos caminhos do Senhor. E acaba, justamente nesse período, ele acaba tomando decisões que vão comprometer a vida inteira. Quando você for tomar qualquer decisão, cuidado para não tomar uma decisão errada na tua vida, para não te comprometer. A Bíblia, ela nos orienta que nós temos que estar em aliança com o Senhor. Quando Noé saiu da arca, Deus mostrou a ele o arco da aliança. Aquele nome arco-íris está errado. Íris era uma divindade egípcia. Aquele arco da aliança era um símbolo que Deus não destruiria mais a terra daquela forma. Infelizmente, hoje, pessoas com problemas emocionais, problemas, sei lá, quais, decidiram tomar como símbolo. Aquele símbolo não é deles. O arco da aliança é o símbolo que Deus nos deu, que ele não destruirá mais a terra daquela maneira. Então, irmãos, continuemos nós
a ter convicção que Deus está dirigindo a nossa vida. Continuamos nós firmados na rocha. Nós vemos agora, no versículo 21, que Deus enviou o anjo da morte. E houve pranto e clamor em todas as casas do Egito. Todas as casas do Egito clamaram e plantearam, porque perderam o seu primogênito. Na casa de Israel, dos israelitas, não aconteceu isso. E eu gostaria de colocar, que Deus me perdoe se eu estou equivocado, se eu estou falando alguma coisa que não seja... Mas eu não vi, pelo menos que chegou até mim, nenhum líder da Techuvá, mesmo com problemas, ainda não fazendo uma Techuvá completa, perecer nesta pandemia. Mas o que eu vi de líderes religiosos morrerem, eu nunca tinha visto. Então, que Deus conforte as famílias e faça com que eles abram os olhos para entender que existe um Deus em Israel. E que esse Deus cuida do seu povo. Que isso também nos fortaleça, que mesmo nós, nessas todas as adversidades que estamos passando, nós fomos preservados. Por nós estarmos aqui hoje, vivos, é uma grande vitória. É uma grande vitória, irmãos. Agradeçam a Deus. Né? Nós temos o irmão Antônio. Ele vive na ponta da espada todo dia. E Deus preservou a vida dele. Porque não é fácil. Quantas pessoas entram no seu carro por dia? Percebe? O agir de Deus, Deus cuidando de você, Deus cuidando da tua família, e os demais. Então nós vemos a mão de Deus agindo. Isso é milagre. Só que nós temos que aprender a agradecer a Deus por esses milagres que Deus está preservando o seu povo. Porque nós estamos o quê? Em aliança. Para você ver a misericórdia de Deus. E sabe o que é isso? Oração. Eu não tenho dúvida que a sua esposa ora, pedindo a Deus proteção. Eu não tenho dúvida disso. Então, essas pequeninas coisas, que são grandes por sinal, é o proteger de Deus. Em Israel, em Gozen, onde estavam os israelitas, não pereceu ninguém. Então, quando você está sob a cobertura do Senhor, Deus nos livra, Deus nos protege. Né? Muito bem. Outra coisa, no versículo, vamos passar para o versículo 43. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: essas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer a Páscoa depois de circuncidado. Mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerá. Que Páscoa está falando? Naquele momento, que ainda Yeshua não tinha vindo, somente quem estivesse em aliança da circuncisão poderia comer. Hoje, não. Porque Yeshua estendeu a salvação aos demais. Então, hoje, naturalmente, quando nós fizermos aqui a cerimônia da ceia do Senhor, este sim, eles estão em comunhão com a congregação, porque é uma aliança. Então, se a pessoa não tiver, não fique chateada, porque é uma determinação e nós não estamos aqui, nós não podemos abrir uma exceção. Então, que vai ser justamente no dia 14, nós vamos fazer o Seder de Yeshua, que é a nossa ceia. A igreja, ela faz mensal, bimestral, trimestral, nós fazemos uma vez por ano. O que nós realizamos
ao final o Havdalah, não é. Aquilo ali é comunhão. Vocês estão em comunhão com a gente. Somente aqueles que estiverem em aliança, então, vão poder participar. No versículo 50. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. E no mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Outra coisa, irmãos. Organizados. As coisas sagradas têm que ser organizadas, têm que ser respeitadas. Então é importante nós termos isso em mente. Toda aquela situação que eles passaram, todo aquele sofrimento, Deus entrou com providência. E agora entra a segunda parte. Eles vão para o deserto. Vão passar o Mar Vermelho. Lá no deserto, não havia comida, não havia água. O calor escaldante durante o dia, o frio terrível à noite. E Deus cuidou deles durante 40 anos. Quando você entra em aliança com o Senhor, Deus cuida de você. Deus mantém a sua mão sobre a tua vida. Deus preserva os seus filhos. Vale a pena servir esse Deus, irmãos. Eu posso dizer isso porque eu tenho visto o agir de Deus na vida das pessoas. Eu tenho visto o agir de Deus, Deus abençoando a vida de todos. Então, que vocês possam reconhecer o Deus que nós servimos. É um Deus misericordioso, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos dá tudo